Olá pessoal, eu sou o Michael e no vídeo de hoje nós vamos seguir então falando sobre essa questão de saúde oral, focando principalmente numa alimentação. Então, bora pro vídeo. Bom pessoal, aqueles recadinhos básicos antes de iniciar o nosso vídeo, se possível se inscrever no canal e deixar o like, isso nos ajuda bastante. A gente está no nosso terceiro vídeo sobre essa questão de saúde oral. A gente vai focar especificamente numa questão de alimentação, alimentos que são saudáveis e os que não são saudáveis. Por mais que não pareça, a nossa alimentação também influencia essa questão de saúde bucal, né? Porque às vezes alguns alimentos vão nos ajudar mais e outros vão ser mais nocivos. Então a gente vai começar falando de alguns alimentos que promovem a saúde bucal. A gente tem a questão de frutas e verduras cruas, né? Então a gente tem alimentos como cenoura, maçã, aipo, né? Eles ajudam a limpar os dentes enquanto a gente está mastigando. Então, quando a gente descasca a maçã ali e começa a morder aquele processo de mastigar, ela vai estar, querendo ou não, limpando os nossos dentes, assim como os outros alimentos que a gente falou ali também, né? Então, esses alimentos estimulam a produção de saliva, que é a primeira linha de defesa da boca contra cáries, né? Então, depois ajuda a neutralizar os ácidos produzidos pelas bactérias que tem na nossa boca, né? A gente sabe que tem bactérias que são boas e tem bactérias que não são boas, mas elas ajudam a combater essa questão, então. Temos também os laticínios, né, que são os derivados do leite, provavelmente leite, iogurte, queijo. Eles são super importantes porque eles são ricos em cálcio e fósforo, que são dois minerais essenciais para fortalecer os nossos dentes. O queijo, em particular, ele é considerado um pouquinho melhor porque ele, além de ter essa questão do cuidado do cálcio e do fósforo para os nossos dentes, ele também aumenta o pH da nossa boca, né, reduzindo o risco de cárie. Outro ponto que a gente descobriu aqui pesquisando também que é importante para a nossa saúde bucal são questão de proteínas magras, né? Então, aquela questão de carnes magras, né? Frango, peixe e ovo, porque eles contêm proteínas que ajudam a fortalecer os dentes e a gengiva. Além do que, esses alimentos também eles são muitas vezes, ricos em fósforo, né? E então eles trabalham em conjunto com o cálcio para fortalecer o esmalte dos nossos dentes. Então eles têm um combo ali com vários outros alimentos que podem também ajudar nessa questão. A gente tem a ingestão de produtos oleaginosos, né? Mas que palavra difícil é essa? Então são as amêndoas, as castanhas e as nozes. Elas são extremamente ricas em cálcios e proteínas, que são essenciais então para essa saúde dos nossos dentes. E além disso, elas ajudam a neutralizar também o ácido que tem na boca, né? E fortalecer algumas questões de nutrientes essenciais para os nossos dentes. Como a gente revelou ali, a questão propriamente do cálcio. A água, né? A gente já vem falando da água nos outros vídeos. Então quer dizer que manter esse hidratado, né, o consumo diário de água razoável ali, ela ajuda a lavar os dentes, né? Então quando a gente está ingerindo a água, a gente está tendo contato direto com os dentes, o que ajuda a tirar restos de comida, questão de bactéria, além de estimular uma questão de produção de saliva. E aí a gente tem aquela água fluorada, né, em particular, que ajuda a fortalecer os esmaltes dos dentes. Aí é mais uma questão de que águas que são minerais, e tem essa questão de fluorado ou não fluorado, né? Mas aí também a gente não pode exagerar no consumo desse tipo de água, por causa que ela acaba que ela pode ocasionar problemas de pressão, porque ela vem com uma questão a mais de sódio. A água que a gente tem do filtro da nossa torneira, ou a água que a gente ferve, esfriar e depois ingere também é extremamente importante. Então, sempre que possível, fazer a utilização da água. Se a gente tem os alimentos que nos ajudam, a gente tem os alimentos que a gente tem que evitar. E aí o principal deles é aquela questão que a gente já comentou ali, de açúcares e carboidratos refinados, né? Então, alimentos ricos em açúcar, carboidratos refinados, como doce, bolo, refrigerante, esses alimentos aí acabam que, quando eles ficam depositados na nossa boca, as bactérias adoram, né? Então, elas começam a produzir uma questão de ácido. E esses ácidos atacam os esmaltes dos nossos dentes, produzem as cáries, produzem manchas, produzem uma série de outros fatores, mau hálito, então tudo isso, né? A gente sabe que muitas vezes as pessoas, todos têm esse seu gosto particular por algum produto mais açucarado, né? Então acaba que a gente tem que tentar fazer, ou se não conseguir evitar completamente, fazer uma utilização mais moderada. Tem exemplo de pessoas que tomam refrigerante todos os dias, então isso é problemático. Além da questão dos dentes, também por uma questão de diabetes e uma série de outros fatores. Então, se possível, evitar ao máximo, mas sempre pode consumir também, né? Porque todos nós merecemos, de vez em quando, uma refeição, uma coisinha diferente para nos manter no nosso foco, né? Então, se a gente conseguiu passar um bom tempo sem comer, se presenteia com uma alimentação um pouquinho mais diferente. Até porque então, nossos dentes e nossa saúde também vão agradecer. Utilizar então aquela questão de bebidas ácidas, como a gente comentou ali então, os refrigerantes,
as frutas cítricas e propriamente aquelas bebidas esportivas. Elas são altamente ácidas, então elas podem desgastar o esmalte dos nossos dentes. Mas se a pessoa quiser utilizar essas bebidas, se ela utilizar o canudinho, já vai ajudar bastante a diminuir esse contato. Se ela se ingerir água depois também ajuda bastante, porque lava os dentes também. Então tem uma questão de alimentos pegajosos, como bala, caramelo, chiclete, né? Essas frutas mais secas que vêm com açúcar cristal, aqueles que são cristalizadas. Se possível, evitar, por causa que elas são mais difíceis de remover, então a gente come aquelas balinhas de goma, elas ficam presas nos dentes, não saem de jeito nenhum. Muitas vezes nem puxando com dental, palito ou usando propriamente o dedo, né? Elas ficam bem enraigadas ali, e aí, querendo ou não, isso vai acabar que dificulta a limpeza e pode produzir mais a questão de bactérias. A gente tem então alguns nutrientes que são essenciais para essa questão de saúde bucal. Como a gente já falou ali antes, então, a própria questão do cálcio, ele é crucial para manter os dentes e os ossos fortes. Então, boas fontes de cálcio, como inclui leite, iogurte, amêndoas, vegetais, folhas verdes, vai ser importante para manter a saúde dentária forte. A própria questão do fósforo, que a gente viu também anteriormente, que junto com o cálcio ele ajuda a fortalecer os dentes e os ossos. Então, tem que ter essa questão de alimentação. Uma coisa que me surpreendeu, mas a questão de vitamina D, ela também impacta nos nossos dentes. Às vezes a gente acredita que a vitamina D é só importante só para as articulações e outras partes do corpo, né, por absorver esse cálcio, mas ela também é importante para a questão propriamente dos dentes. Então, ter uma exposição ali ao sol por um curto período de tempo vai ajudar a captar essa questão de vitamina D. Também pode ser feita através de suplementação ou questão de peixes mais gordurosos, óleo de fio. Antigamente, e ainda tem na internet, antigamente era mais comum, né, se vendia na televisão, uma marca famosa que a gente assistia quando era criança, tinha propaganda na televisão, que eles vendiam óleo de fígado de bacalhau, né, que ele é extremamente rico nessa questão de vitamina D e outros peixes mais gordurosos também tem. Aí eles faziam essa venda e a pessoa pode suplementar, pode ingerir por ali, ou provavelmente a questão do sol também. Temos a vitamina C, que é importante para a saúde das gengivas, olha, não é só para o nosso sistema imunológico, ela ajuda as nossas gengivas também. Ela, querendo ou não, produz uma barreira para a questão da gengivite, inflamação das gengivas, então a gente tem que ingerir esses alimentos ricos em vitamina C para essa questão também. A própria vitamina A, ela é importante para a manutenção das mucosas da boca, né? E a produção de saliva, que é crucial então para a saúde bucal. E boas fontes de vitamina A incluem a cenoura, que a gente comentou ali no vídeo que ela também ajuda a limpar os dentes, né? Batata doce, espinafre e propriamente fígado, frango e de res também. A vitamina K, que é importante então para a saúde das gengivas e a coagulação do sangue. Então isso tem muito relacionado àquela questão de plaquetas, né? As pessoas têm déficit de plaqueta, elas fazem utilização de vitamina K, através de suplementos ou de injeção, que ela vai ajudar a fortalecer essa questão. Então, alimentos ricos em vitamina K incluem espinafre, couve, brócolis, óleo do fígado do peixe, de novo, que a gente comentou ali, e muitas vezes a própria cebola também ajuda. Só que aí a cebola a gente tem uma questão de que, como ela é muito ácida, ela pode também agredir os dentes um pouquinho. Como a gente viu que alguns alimentos são muito bons, outros são um pouquinho mais sensíveis, a gente precisa evitar para a nossa saúde dentária. Então a gente ressalta que uma questão de hábitos alimentares saudáveis vai ser importante, né? Como ter um intervalo mais regular entre as refeições, né? Tipo, entre o almoço e a janta, a gente fazer algum tipo de lanche, né? E um lanche um pouco mais saudável, evitar essa questão de alimentos mais açucarados, evitar ficar ali dando aquelas beliscadas a todo momento, né? Porque o que acontece? Quando a gente se alimenta, o nosso corpo ingere a quantidade que ele acredita ser necessária, e depois, ao longo do tempo, a gente vai começando a criar a questão de fome. A gente se alimentou, fez a higiene bucal direitinho, 20 minutos depois, meia hora depois, deu vontade de comer uma bala. Ele não era para comer, mas comia a bala. Aí, mais 20 minutos depois, me deu vontade de comer alguns biscoitos. Comi um biscoito salgado, ou outro biscoito que tem, ou bolacha. Daqui um tempinho, me deu vontade de comer outra coisa, fui ali e comi uma fruta. Então, toda hora que a gente está nesse ciclo de se alimentar e não fazer higiene bucal, a gente vai estar incorporando resquícios de alimentos na nossa boca, o que é um prato feito para as bactérias, para elas se desenvolverem e criarem a cárie, toda a questão de mau hálito, que a gente comentou anteriormente. Então, não quer dizer que a pessoa não possa se alimentar nos intervalos ali, mas aí se ela fizer essa alimentação, a gente sempre recomenda a questão do uso da água, né, tomar um golinho d'água, que vai ajudar a amenizar a questão dos resquícios da boca. Evitar comer antes de dormir, então, além de fazer bem para o estômago, que não vai precisar ficar digerindo as coisas durante a noite, vai também ajudar essa questão de
colocar alimentos açucarados ou proteínas açucaradas na nossa boca. O que acontece? Durante a noite, quando a gente inicia o nosso processo para dormir ou já está dormindo, o nosso corpo diminui a produção de saliva, né, durante o sono, até para a gente não ficar se engasgando, né, porque às vezes a gente produz mais saliva, a gente engole, e durante a noite a gente não tem esse ato de forma mais automática, né, de a gente mesmo fazer, então o corpo diminui essa questão, diminui esse movimento. Se a gente se alimenta antes de dormir e não escova os dentes e vai logo dormir, a nossa saliva diminui, ela não vai fazer esse combate às cáries e às bactérias, e querendo ou não, a gente vai ter uma questão maior de produção de cáries, produção de mau hálito e uma série de outros fatores. Se você pretende se alimentar antes de dormir, se alimente, né? Faça a sua higiene escovando os dentes, muitas vezes, se for uma alimentação um pouco mais pesada, utilizando fio dental, mas a escovação dos dentes, enxágue bucal, e depois dormir, porque aí os seus dentes vão estar mais protegidos. Então tá, pessoal, a gente no vídeo de hoje falou sobre a questão de o alimento e como ele impacta na nossa saúde bucal, né? Tanto os alimentos que são positivos como os que são negativos, o que a gente tem que evitar, quais a gente tem que utilizar. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.